Imagine um funil negro descendo do céu, engolindo tudo em seu caminho. Ou ondas gigantescas invadindo a costa, impulsionadas por ventos implacáveis. Estas são as imagens assustadoras de tornados, furacões e ciclones. Fenômenos naturais que demonstram a força bruta da natureza. Mas, por trás da fúria, existe uma beleza complexa. Um balé mortal que a ciência se esforça para entender. Compreender esses eventos climáticos extremos é o primeiro passo para nos protegermos de sua fúria. Aqui é o John. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Os tornados, colunas de ar que giram a velocidades impressionantes, nascem de tempestades violentas. Eles são um dos fenômenos naturais mais poderosos e destrutivos da Terra. Dentro dessas tempestades, massas de ar quente e úmido colidem com ar frio e seco. Esse encontro de diferentes massas de ar cria uma instabilidade atmosférica que é essencial para a formação de tornados. Essa colisão cria um movimento giratório, que, ao ser inclinado verticalmente pelos ventos, dá origem ao funil característico do tornado. O processo é complexo e envolve várias camadas da atmosfera trabalhando em conjunto. Apesar de sua curta duração, que raramente ultrapassa 1 hora, os tornados são capazes de causar destruição devastadora em questão de minutos. A força de um tornado pode ser medida pela escala Fujita, que classifica a intensidade com base nos danos causados. Ventos que podem ultrapassar 500 km por hora, de acordo com meteorologistas, transformam casas em escombros e arremessam carros como brinquedos. A preparação e a conscientização são cruciais para minimizar os impactos desses eventos catastróficos. Enquanto os tornados se formam em terra, os furacões emergem nos oceanos tropicais. Esses gigantes oceânicos são fenômenos meteorológicos poderosos que podem causar destruição em larga escala. Diferente dos tornados, que têm uma vida útil curta e afetam áreas menores, os furacões podem se estender por centenas de quilômetros e durar por dias ou até semanas. Águas quentes, acima de 26 graus Celsius, fornecem a energia para a formação desses monstros climáticos. Essas águas quentes são essenciais, pois fornecem o calor e a umidade necessários para alimentar o sistema de baixa pressão que se desenvolve em um furacão. Sem essas condições, os furacões não teriam a energia necessária para se formar e crescer. A evaporação da água do mar cria uma massa de ar quente e úmido que se eleva, formando nuvens e liberando ainda mais calor. Esse processo contínuo de evaporação e condensação é o que mantém o furacão ativo e em crescimento. À medida que o ar quente sobe, ele esfria, e a umidade se condensa em nuvens de tempestade, liberando calor latente que alimenta ainda mais o sistema. Esse processo, como explicam os cientistas, alimenta o sistema de baixa pressão no centro do furacão, o famoso olho, uma área de calmaria enganosa. O olho do furacão é uma região de relativa tranquilidade, onde os ventos são leves e o céu pode até ser claro. No entanto, ao redor do olho, a situação é drasticamente diferente. Ao redor do olho, encontra-se a parede do olho, um anel de tempestades violentas com ventos intensos e chuvas torrenciais. A parede do olho é a parte mais perigosa do furacão, onde os ventos podem atingir velocidades devastadoras e as chuvas podem causar inundações severas. É aqui que a força total do furacão é sentida, com condições que podem ser mortais. Os furacões, com seus milhares de quilômetros de diâmetro, podem durar dias ou até semanas, causando inundações catastróficas e danos generalizados. As áreas afetadas podem levar anos para se recuperar dos impactos devastadores. Além das inundações, os furacões podem causar deslizamentos de terra, destruição de infraestruturas e perda de vidas. A preparação e a resposta rápida são essenciais para minimizar os danos causados por esses gigantes oceânicos.
Ciclones e tufões, apesar dos nomes diferentes, são essencialmente o mesmo fenômeno que os furacões. A única diferença reside na localização geográfica onde ocorrem. Enquanto os furacões se formam no Atlântico Norte e no Pacífico Nordeste, os tufões se originam no Pacífico Noroeste e os ciclones no Oceano Índico e Pacífico Sul. Essas tempestades colossais compartilham características semelhantes aos furacões, com seus olhos calmos, paredes de vento e chuvas torrenciais. Semelhanças entre os titãs do vento. Apesar de suas diferenças, tornados, furacões e ciclones compartilham uma origem comum. São alimentados pelo calor e pela umidade. Esses fenômenos meteorológicos são formados em condições específicas, onde a combinação de calor e umidade cria um ambiente propício para o desenvolvimento de tempestades poderosas. A energia liberada pelo calor e pela umidade é o que impulsiona esses sistemas, tornando-os tão destrutivos. Todos se formam a partir de áreas de baixa pressão atmosférica, onde o ar quente e úmido se eleva, criando um sistema de ventos giratórios. Esse processo é conhecido como convecção e é fundamental para a formação de tempestades severas. À medida que o ar quente sobe, ele esfria e condensa, liberando energia que alimenta ainda mais o sistema de tempestade. A intensidade desses fenômenos, como explicam os meteorologistas, é medida pela velocidade do vento, que é um dos principais indicadores da força de uma tempestade. Instrumentos como anemômetros são usados para medir a velocidade do vento e ajudar a prever a intensidade das tempestades, que pode variar de tempestades tropicais a furacões de categoria 5, os mais poderosos. Furacões de categoria 5 são extremamente raros, mas quando ocorrem, podem causar danos catastróficos. A combinação de ventos fortes, chuvas intensas e tempestades pode levar a inundações severas e destruição generalizada. Comparando os fenômenos. Uma questão de perspectiva. Enquanto os tornados são eventos de curta duração e escala local, os furacões e ciclones são gigantes que podem afetar áreas extensas por dias ou semanas. Os tornados, apesar de sua força bruta, são como bailarinos efêmeros, enquanto os furacões e ciclones são como maratonistas implacáveis. Compreender essas diferenças é crucial para a previsão e preparação para esses eventos climáticos extremos. O poder da prevenção. A imprevisibilidade da natureza exige que estejamos preparados para enfrentar sua fúria. Sistemas de alerta precoce, como satélites meteorológicos e radares, são essenciais para monitorar a formação e trajetória desses fenômenos. A educação da população sobre medidas de segurança, como planos de evacuação e kits de emergência, pode salvar vidas. Reconstruindo após a tempestade. Após a passagem da tempestade, inicia-se o longo processo de reconstrução. Comunidades se unem para ajudar os afetados, reconstruir casas e reerguer suas vidas. A resiliência do espírito humano se manifesta na força para superar a adversidade e reconstruir o que foi destruído. Conhecimento. Nossa melhor defesa. A natureza continuará a nos desafiar com sua força e imprevisibilidade. Mas, como disse o filósofo Francis Bacon, o conhecimento é poder. Ao estudarmos e compreendermos os fenômenos naturais, podemos nos preparar melhor para enfrentá-los. A educação, a ciência e a consciência são nossas armas mais poderosas contra a fúria da natureza.